Fala, turma, tudo bem? De novo aqui para mais uma prosa do economista com zootecnista. Deixa eu até arrumar uma cadeira, porque essa prosa vai ser boa, para não falar aquela coisa, boa demais. Mas, E aí, bora lá. Eu sou o Gustavo, aqui da GW Melorianos, mais uma prosa do economista com zootecnista. E eu e o Marcelão estamos aqui para poder levar para vocês a cada dia assuntos que o quê? Acontecem diariamente na sua vida. Mas com outro olhar, com uma visão diferente, para que você possa dar continuidade àquela prosa que você tem lá no boteco, seu amigo, que você fala de pecuária, tudo, e para aumentar o quê? Seu paladar na cervejinha gelada. É isso aí, né, Marcelão? Tá com isso você. aí, Gustavo. Olá, amigas e amigos que surgem a rotina nessa lida pecuária, tudo bem? Joia demais. É Marcelo, Gustavo, tudo bom aí? Moçada, antes de começar, então, se inscrevam, carque o joinha, né? Ajude o canal a rasgar esse trieiro aí nas sendas deste aumento de conhecimento. Mas, e aí, qual que será o nosso assunto de hoje, Gustavo? Rapaz, esse assunto aqui é bom. Eu até estava pensando aqui, dada a hora dessa gravação, já devia estar tomando uma cerveja e falando aqui, né? Esqueci desse negócio. Era verdade. Hoje Era é a hora para sexta-feira, né? fazer isso aqui Olha só. mesmo. Abrir uma gelada, porque esse assunto vai ser bom, e é bom estar com a palavra, como se diz, ordenada pelaquela cervejinha. Úmida, Hum. úmida, de humildade, né? Não de úmida. Exato. É bom que, de repente, você que está vendo aí, cria um incentivo, você aperta aquele pausezinho aqui, corre no congelador, pega uma, abre e vai ouvir nós e tomando ela, porque nós esquecemos. Ou a salínica que o Marcelão está falando. Mas, turma, bora lá. O assunto de hoje é um assunto também super importante, né, que o pessoal traz muito aí todo dia, e é um assunto que você escuta, você lê, tá certo? E que tá lá naquele negocinho chamado Instagram direto, tá certo? Que o povo fala isso diariamente, que é coeficiente de troca. Coeficiente de troca. Esse aí, todo mundo traz análise todo dia, porque o número ideal são 2, alguma coisa, né? Ou 3, alguma coisa, e aí vai algumas coisas da vida aí com relação à geração de trocas, né? Mas o que a gente vai falar aqui, o pessoal olha esse coeficiente de troca em qual vertente? Ele olha numa vertente única, do boi para trás. Mas pode ter coeficiente de troca da cria para frente? Essa é uma boa pergunta, né, Marcelão? Por que Ótimo. não? Por que não a gente também não pode olhar da cria para frente o coeficiente de troca? Porque se o parâmetro de análise ele é só um, né, que ele parte sempre da arroba do boi para trás, porque ele olha a reposição. Agora, por que que eu aqui na geração também não posso analisar meu coeficiente de troca, vendo se o que eu estou gerando aqui também vai? Por quê? Porque na minha linha de cria também eu tenho quem? Animais prontos. E animais prontos que um dia vão sair e eu tenho que analisar se aquele custo daquele animal gera um coeficiente de troca de reposição que me mantenha na atividade, mas também que cubra os seus custos quando ele ficou aqui na fazenda. Não é isso? Exatamente, Gustavo. Isso é importante demais, né? Ainda mais do que a gente vem vivendo aí, essa conversaiada aí de aumento de vaca, diminui de vaca, põe mais bezerro, põe mais, né? Que bezerro caindo de preço, arroba que não sobe. Não. Não, ela ia subir, né? Era 245, mas ela vai chegar a 230. Parabéns, parabéns. Tá. Eu esqueci, desculpa, eu já não posso ficar falando essas coisas, né? Porque é inversão. Né? Mas o coeficiente de troca, cara, como é que eu posso. Na cria, eu vejo ele de forma muito interessante quando, né, principalmente em duas situações, nessa de bezerro que a arroba está baixa, bezerro valendo nada, né, e o cara precisa fazer sua reposição, contando que ele consiga produzir, né, as suas fêmeas, né, de reposição. E às vezes ele tem necessidade, né? A gente sabe que a maioria das fazendas de cria, o cara que fala que
ele descarta a vaca vazia, ele descarta a novilha, ele não dá chance para a novilha, por exemplo, que passou vazia dentro da estação de monta. Se a gente pegar a grande maioria das fazendas, isso é uma mentira deslavada, né? Porque eles não dão conta nem de produzir a quantidade. Se fosse descartar dentro da situação média brasileira, né, onde tem 50% de 50%, 60% de prenhez, e você tem aí 50% de desmama, né, onde você produz metade macho, metade fêmea, supondo que tudo isso seja da raça que você tem que repor, né, não consegue produzir a quantidade de animais que passou vazio dentro da estação. Então, é uma faláciazinha que a gente ouve aí. Tudo bem, dessa forma, né, esse cara, ou ele vai segurar, ou ele vai ter que sair para comprar, né? Outra forma é quando você está muito bom, né, já está dentro de um patamar excelente de produção, de taxa de prenhez, de desmama, e está repondo, né, e você precisa ainda aumentar o seu rebanho, né, que você tem a situação de aumento disso aí. E a terceira que a gente vê é composição do nosso caixa, né, onde você pode trabalhar a valores de arrobas, né, diferentes, não se baseando, não vou falar nisso no coeficiente de troca, mas tendo ele como uma noção, um norte, né, para te ajudar a decisões aí que vão ser mais assertivas dentro da sua programação, da sua estratégia de reposição ou de crescimento de rebanho, né? Então eu vejo o coeficiente na parte de cria muito dentro dessa área, né, que pode ser um pouco diferente quando você compara ele, comparar não que é feio, né? Faz o paralelo com a engorda, né? Recria engorda, onde o cara tá vendo ali que ele tá vendendo um boi gordo para trocar por tanto, tarará. Mas é coeficiente, né, Gustavo? Também não quer dizer que que se tá alto, tá te proporcionando lucro, né? Isso. É uma ferramenta de tomada de decisão. Nada mais do que isso, né? Porque, assim, eu tenho um pensamento com relação ao que você está falando, que, assim, coeficiente, para mim, do ponto de vista matemático, é simplesmente ele está criando, ele tá o quê? Trabalhando parâmetros. Simples assim. Ele está pegando duas coisas e, a partir dessas duas coisas, gerando um parâmetro de análise. Que é o que é feito. Você pega, obviamente, o preço de um animal, divide pelo outro e vê como que isso está se comportando no tempo. Então, é uma análise de parâmetro, mas você criando uma análise igualitária desse parâmetro ao longo do tempo, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Por isso que, assim, quando eu falo que existe o coeficiente de troca, não só lá na engorda, lá quando você tem que fazer a reposição do boi gordo, mas aqui também na cria você tem isso, porque é só você fazer uma análise de parâmetro. E o que eu falo, por exemplo? E teve um episódio, no anterior, para ser bem claro, no anterior você trouxe um exemplo para mim que foi matador, que é o quê? A gente tem que fazer a análise do fluxo de caixa, do custo da fazenda e da receita da fazenda por UA, numa fazenda de cria. Não por o quê? Por UA exposta. Não adianta. Ou por vaca exposta. Não adianta por vaca exposta. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Por quê? Porque amanhã essa vaca que não emprenhou, ela vai ser vendida. E se você está em estabilidade de rebanho, meu amigo, você precisa o quê? Repor, de alguma forma. Ou você vai repor pelo ciclo que você tem segurando as suas fêmeas aqui, mas ele tem que compensar o seu ambiente aqui. Porque imagina uma coisa, essa é uma conta que eu acho que poucos fazem, Marcelo. Quanto que eu devo segurar do meu rebanho? Eu devo segurar pelo índice de prenhez apenas, ou eu posso também segurar pelo coeficiente de troca da matriz? Acho que nunca ninguém parou para analisar isso. Por quê? Porque se eu olho simplesmente pela taxa de desmama, o que emprenhou ou não e o que não emprenhou eu descarto, e em cima disso eu faço a minha conta aqui e eu jogo um percentual sobre ela, tudo bem. Mas tem relação econômica sobre isso? Não.
Eu tenho uma relação estática sobre isso, que é uma relação o quê? De probabilidade de gestação. Sim. Mas isso não quer dizer que conversa com o meu fluxo de caixa. Agora, se eu pego uma vaca e ela sai da minha fazenda com 14 arrobas, ótimo. Se eu pegar essa média de 14 arrobas e dividir por uma bezerra de 12 meses, ela tem, talvez, dependendo da época que ela está na sua fazenda, ela tem capacidade de estar numa estação de cria, eu crio um coeficiente aqui. E a partir disso, eu também sei responder se essa quantidade que eu faço do descarte frente ao índice reprodutivo, ele é relacional também ao índice econômico. Certo. Isso é um ponto super importante. Pode ser complexo o que eu estou falando aqui do ponto de vista econômico, aqui, que agora eu estou sendo 100% economista aqui nessa conversa, tá? Mas tem total relação. Por quê? Porque quem está pagando para a manutenção desse animal na curva dele, de nascimento à gestação, é quem está gerando caixa. E numa fazenda de cria só há 2 fatores de caixa: o bezerro desmamado ou a vaca descarte. Mas lembrando que a vaca descarte, o que ela gera de receita? A diferença do que eu tive de custo mais a minha reposição. Sim. E que talvez, dependendo do momento que nós estamos, isso seja 0 o resultado. 0. Então, esta relação, tá? Eu preciso ter uma análise lógica desses 2 coeficientes. Mas são coeficientes por gerações de informação diferentes. Concordo. Ah, mas um não pode ter relação com o outro? Pode. Por que pode? Porque quando eu pego, que eu faço a correlação no reprodutivo, eu estou gerando uma expectativa de receita. Porque eu tenho aquele rebanho frente a um índice histórico de prenhez que eu tenho versus desmama. Na contrapartida que eu estou fazendo a venda da vaca e tendo a reposição sobre ela, eu tenho o parâmetro econômico aqui. Então, eu posso relacionar. Se a diferença entre os 2 não é grande, ótimo, então eu estou caminhando bem. Se há uma diferença muito grande, se o reprodutivo é muito maior que o econômico, opa, tem algo errado aí. Sim. Então, por isso que eu falei que ia ser uma conversa um pouco diferente do real, porque normalmente a gente vai da engorda para a compra do bezerro, analisando esse coeficiente, e quando eu falei que na cria a gente pode fazer a mesma coisa, é justamente aí. E isso tanto vale para uma fazenda que segura suas fêmeas para se tornar sua própria reposição, como uma fazenda que faz o quê? Não tem isso, vende tudo que deu de bezerro, e obviamente quando a vaca chega no seu start final, eu vou lá e faço uma reposição. Ah, mas Gustavo, mas você podia considerar o custo disso? Pode, você pode considerar. Só que neste ponto aqui eu posso ser mais simplista na análise. Porque é uma análise de geração de caixa momentânea, não histórica. Não histórica. Então, esse ponto é super importante. Eu não sei se você já tinha parado, Marcelão, para enxergar dessa forma, mas eu acho que aqui é um ponto muito importante que o pecuarista de cria precisa fazer. Porque não adianta, que a gente já falou isso muito aqui, vamos falar assim, a etapa mais complexa, ou talvez com mais dificuldade de geração de caixa, alguma coisa, está na cria. Exato. Por quê? Porque o ciclo ele é maior, a geração de trabalho é maior, entendeu? O comprometimento do produtor ele é maior, entendeu? Então, isso aqui é fundamental para a gente poder analisar. Fundamental. Sim. Mas você trouxe alguma coisa, Gustavo, de dados que você vem arquivando aí dentro do seu escopo lá da fazenda e tudo? Para a gente exemplificar um pouco mais, às vezes, praticamente para a turma que está... Né, a gente levou agora um pouco mais dentro de um fraseado mais teórico, né? Fica meio pesado. Às vezes vamos tentar esmiuçar isso um pouco mais para a turma entender uma prática, por exemplo, né? Tá. Então vamos lá, eu tenho um dado aqui que eu capturo desde setembro de 2018 até agora junho de 2024. Então, cara, são 6 anos de dados, então tem uma relevância importante aqui, certo? Sim.
Quando eu pego, eu faço a média disso aqui, tá? A média geral hoje, tá certo? E aí, obviamente, aqui eu estou impactando tudo, tá, Marcelão? A época, a olha de ouro da vaca valendo 5.000 conto, lembra disso? Tá? E o que ela é a vida real hoje, mas também a bezerra valendo, seus quase 3.000 reais aqui, o que ela vale hoje, tá? Cara, nessa curva total, tá certo? Mais ou menos eu precisava, tá? Para poder comprar uma bezerra, tá certo? Com a média de 8 arrobas de vaca, nessa jornada Isso você toda, está falando certo? na jornada toda, né? De Na jornada 18 toda, a 24, né? 18 a 24. Para você tirava uma vaca, tá? Ela em descarte, você precisa, na média, 8,08 arrobas para poder comprar uma bezerra para, de fato, ou dar a manutenção aqui no seu rebanho, ou, sei lá, para poder aumentar, dado que você está, talvez, no momento de investimento que você está fazendo isso, tá? 8. Na época pior, tá? Esse número ele chegou a 6,84. E na melhor época, que aí foi aquela época zona, né, que todo mundo fala aqui, tá certo? Ela chegou, tá? Isso em 2021 ali, mais ou menos, ela chegou no limite aqui, tá? De 9,49. Tá até marcado aqui, ó. Tá? Em dezembro de 21, que é onde, de fato, você tem o maior consumo, a maior procura, né? De fato, por animais abatidos. Então, você chegou a 9,49. Aí você fala assim, cara, olha o desvio dessa curva aqui. O desvio dessa curva, ela deu, então, quanto? Uma arroba, basicamente. Uma arroba e meia nessa curva toda, em 6 anos. Em 6 anos. E aí, de novo, eu volto aqui. O ciclo pecuário, ele tem influência? Se eu tenho uma curva tão pequena aqui, quando eu falo do coeficiente na relação de reposicionamento da sua estrutura positiva, da sua estrutura produtiva? Não. Nada. Aí você pega lá, em 6 anos, uma a mais ou uma a menos, porque essa é a base, né? Se eu estou na média com 8, eu tenho 7, ou 6,8 ou 9,49, cara, a gente está falando do quê? Uma arroba, 1,2 arrobas. Para Então, o lá que, ou que para cá? ou para lá ou para cá, se eu jogar isso em cima de um total, né, do valor total, dá quantos por cento disso a mais? Dá 10% a mais? Dá 12% a mais? Então, você imagina que isso tudo aqui, ela não vai gerar uma influência. Agora, esse coeficiente, você trabalhando ele dessa forma, você tem uma razão para isso. Né? Aí eu vou agora puxar o modo prático, que é fazer, essa relação está bem clara, econômica agora, certo? Sim. Agora eu vou fazer o que eu tinha falado sobre o paralelo reprodutivo. Tá? E aí eu vou seguir o paralelo reprodutivo com base, eu vou até sair um pouquinho da lógica nacional, tá? Eu vou numa lógica muito positiva aqui. Se eu pegar lá que eu tenho 80% de prenhez, certo? Certo. 80% de prenhez no meu rebanho. Só que eu tenho um desmame final, vamos falar que eu desmamei 70%, correto? Certo. Eu vou ficar aqui uma sobra, eu vou sempre ter um descarte de 30% sobre o que eu faço, correto? Então, se eu tenho uma base 100, eu vou descartar 30 vacas, correto? Só Exato. que se eu pego 30 vacas, tá? 30 vacas, e eu jogo todas essas diferenciações aqui, tá certo? Eu vou aumentar mais quantos por cento aqui? Eu tenho que puxar os meus 30 que eu tive de queda, correto? Certo. Uhum. Então, eu vou pensar que então eu tenho que repor quantos? 40. Eu tenho que repor 40 animais. Agora, 40 animais que eu faço essa conta na reposição, dado que eu tenho esse dado histórico reprodutivo, eu estou aumentando 10 animais na minha propriedade. Então, eu tenho mais 10 sobre custo aqui. Então, ótimo. Se eu tenho essa análise aqui de 40 animais a mais, frente ao que eu tenho que fazer, então eu tenho que ficar com quantos animais aqui?
eu tenho que repor 40. Se eu saio 30, você vai ficar com 10, né? exatamente. Agora, se eu saio com 30, então quer dizer, as 30 elas vão comprar 30 mais 10, correto? E se eu tenho que vamos lá, então isso eu pego e falo assim, se cada vaca que eu vou vender, ela vai ter uma média 14 arrobas, certo? Eu vou Certo. tirar 8, que 8 é o custo da reposição média no tempo, sobrou quantas? 6. 6 arrobas, certo? E o custo dessas arrobas? Dessas 6 que ela ficou, que seja 12 meses. A gente estava falando isso aqui anteriormente. Se eu tenho um custo aqui, vai de... Vamos pôr uns R$60 mês por vaca? Vamos pensar assim? Pode, É bom, é um bom factível, número, bom. certo? 720, correto? Arroba da vaca 190 deu 3,79. Então, quanto que me sobrou de tudo isso? 3 arrobinhas. Duas arrobinhas. Duas arrobinhas. Duas arrobinhas. Então, essa análise ela tem que ser importante. Aí eu faço. Se o meu coeficiente de troca está dando lá que são 8, ótimo. Então, para eu fazer toda essa reposição, o que tem que acontecer? Para que eu tenha uma sobra. Então, quer dizer, no frigir, essa reposição, economicamente, ela foi viável. Sim. Porque me sobrou duas arrobinhas. Duas arrobas. Você repôs o que precisou, né? Paguei o custo. Então, eu consegui fazer uma relação do coeficiente de troca com o coeficiente reprodutivo. Agora, a gente foi muito, vamos falar assim, otimista no reprodutivo, certo? Então, certo, mas... Se a gente puxar os dados da eu Embrapa, acho que a gente foi muito mais otimista. Não a vamos? gente foi muito mais otimista no custo do que eu acho que em alcançar os 80%. Está mais factível, né, do que se alcançar hoje o 720 por vaca, às vezes, né? Exato. Agora, você pensa uma coisa, se a gente aumenta, então, R$10, eu praticamente isolo tudo. Eu praticamente isolo tudo. Então, e aí, de novo... o que fazer? O que fazer? Então, praticamente, eu isolo tudo. Então, o que acontece? Se eu não tenho, de fato, uma regulação importante aqui dos meus custos, não adianta eu analisar simplesmente um coeficiente em detrimento ao outro. Você viu? Ficou claro isso? Sim. Não adianta eu falar que, eu vou descartar tantas vacas, porque depois eu vou repor sem sensato. Não. E a mesma coisa está aqui, ó. Porque eu segurei 40 bezerras, certo? Para poder chegar lá. A curva delas, que parecia ser um lucro, no final, o que elas mantiveram para mim? Desde que esse custo ele seja mantido. Porque eu vou carregar esse custo, independente dela ser matriz ou não. Ela entra no rebanho de matriz. Sim. Você concorda? Ela entra. Até ela gerar a produção, ela tá no custo das matrizes. Ela tá gerando custo para a fazenda. Ela está gerando custo para a fazenda. Mas ela entrou no grupo de matrizes. Ela sendo prenha ou solteira, ela faz parte desse grupo de análise. Então, o que acontece se eu não tenho isso juntos? Quem me garante que não? E aí você viu que no frigir são dois coeficientes com parâmetros de análise diferentes, mas que eles juntos, eles trazem uma resposta financeira para mim. Exato. Então, isso é fundamental quando eu analiso o coeficiente de troca do ponto de vista da fazenda de cria. É mais complexo? Sim. Mas a gente vai trazendo muito mais realidade para o dia a dia. Muito mais realidade para o dia a dia. Agora, é óbvio, você falou uma coisa importante que eu concordo, mas foi otimista demais no custo aqui. Mas não é só isso. O que tem muito de... Né, você pega hoje essa conversa aiada de precocinha, de vamos fazer uma precocidade maior no nosso Nelore. Se com R$10, né, nessa análise que você estava demonstrando, o negócio já fudeu o bagaço, tudo, o cara já não sabe o que ele vai fazer para segurar o custo. Nós fizemos um custo relativamente muito baixo, né? Você imagina quando entra o esquema do cara fazer a precoce.
Se ele já não tem o gado de repor, né? Ele ainda vai fazer precoce, que ele não vai atingir índice satisfatório, que ele tem que aumentar, às vezes, 40% ou até 70%, dependendo do índice dele, a mais de animais, né? Em reposição, para ele manter o mesmo nível que ele tinha de desmama, cara, pode ser o que for, pode estar 10-1, 3 arroba de vaca só para você trocar por bezerro, e não vai fechar a conta. Então, eu acho que isso aí ficou muito bem explicado, né? Claro, a gente foi, igual falamos, foi otimista demais na parte de custo, né? Mas é o que a gente vê. Por que rebanho de cria é difícil de crescer? Exatamente. Esse é o ponto. Né? Todo mundo fala, não, mas quando você joga no papel 8 anos, você está com o seu rebanho estabilizado, vamos supor, depende, com X lotação, X vaca que cabe dentro da fazenda, etc, etc, etc. Né? A turma chega em 8 anos, cadê? Cadê o gado? Cadê a estabilização? Né? Aonde foi que se perdeu? Por que eu não consegui crescer? Por que eu tive de desfazer? Né? Claro que tem, pode ter derrapagem em índices de reprodutivos, exato, pode ter, mas a maioria das vezes não é isso, é que simplesmente o caixa não dá. O caixa não dá, exatamente. O caixa não exatamente. Dá. Parece que assim, não é conversa de maluco que a gente faz aqui, mas a gente anda e volta onde? No caixa. Anda e volta no caixa. Acho que uma certeza a gente tem aqui em todos os episódios que a gente está fazendo, que assim, se o cara não aprender nada, ele vai aprender uma coisa. Se ele não cuidar do caixa dele, ele está ferrado. Porque cara, a gente traz as explicações aqui, mas são explicações que voltam literalmente ao caixa. No ano de 2023, só a média dela aí deu quanto? Você está com a planilha aberta aí? Estou com ela aberta aqui, já faço agora, só 23. Fazendo um favor, Lu. Então, ó, desde o dia 12 de janeiro até agora, ó. Você só quer 23, não quer que eu ponha 24 não, certo? Não, só 23. 8.3. 8.3. Arroba de vaca para comprar uma... Isso, você quer saber a arroba de vaca também? 23? Só em 23? A média? Só em 23 da arroba de vaca, então. 180. Vou pegar agora aqui para você. Cadê? Só em 23 deu 207. Dólar de 5,20 pode ser a média? Pode? Pode pôr 5,20, 5,10 mais ou menos. É isso aí. Deu 35 a 39 dólares a arroba da vaca. Exatamente. Né? Então... Menos um pouco, né? Porque se você pegar 207 para 35, quer ver? Ó? Vou a calculadora aberta aqui, ó. 207. Opa. 207, 5,10 divide. Dá 40. 40. Né? Então, sim. Variar um pouco, né, igual você falou aí, né, para sobrar algum lastro para que o caixa, né, fazendo a reposição e tudo mais, continue vivo, né, a brincadeira do dólar explodindo, o negócio fazendo, os custos aumentando, o cara comendo o patrimônio, que é o pior dos negócios, né? Porque a conta continua e eu não consigo aumentar a produtividade, né? Eu não consigo fazer um ponto de equilíbrio que seja razoavelmente interessante para se manter, né? Ele vem comendo o patrimônio. Ele primeiro vai comer sua margem,
que depois ele vai comer. Porque nessa conta que a gente fez, a gente preservou a margem do bezerro, que é importante isso. Porque o bezerro por ele só, Marcelão, o bezerro por ele só mesmo, assim, se não tivesse nenhuma interferência, nenhuma outra variável, ele só, tipo assim, cara, eu tenho uma vaca, ela vai emprenhar, o bezerro vai nascer, eu vou vender, ele dá uma margem boa, contando os custos da vaca isolado. Mas não é só isso. O que faz ele, você perder a margem do bezerro e depois comer o seu patrimônio são essas coisas que estão paralelas à sua produção. Escondidas, né? Escondidas. Então, se você isola esse fator, cara, você está fazendo uma coisa hoje, no meu ponto de vista, excepcional, que é preservar a margem do seu bezerro. Bezerro tem margem, desde que você consiga se defender das forças obscuras, né, do Star Wars lá, né, a Força Negra. A força. Claro, isso é onde o que a gente esbarra muito é justamente isso, né? É a baixa lotação, né? É a ineficiência de você fazer um acompanhamento, por exemplo, muito mais metódico. Ah, mas eu tenho 20 mil vacas e como é que eu vou acompanhar isso individualmente, né? Então, assim, hoje tem programa para tudo, né? Entendeu? Fatia sua fazenda, fatia sua fazenda. Para que você tem que controlar 20 mil de ponta a ponta? Divide ela em 15 pedaços e controla 15, muito mais fácil. Sim, não. Mais fácil controlar 15 ou controlar 20 mil? Exato. Controla 15. Então, assim, né, a gente fala muito, assim, puta, bezerro tinha que ser cotado por quilo de bezerro produzido por intervalo entre partes. Pô, ninguém vê o intervalo entre partes. Não. Entendeu? Ninguém vê o intervalo entre partes. Na cria de corte, né? Claro. Uhum. Você vê hoje altas eficiências na cria leiteira, já lactação é a produção por dias de intervalo entre partes. Que isso é economicamente viável. Então, isso são coisas que passam, né? Igual você falou, se eu excluo isso, esses custos, né? Quer dizer, não excluo, eu coloco somente os custos perceptíveis do que eu estou ali e realmente acho a margem do bezerro, show de bola, né? Só que quanto mais apertado for, mais o invisível não precisa ser tão invisível, né? Não. Qualquer uma coisinha que você descobrir já passou. E isso é complicado, porque ainda no nosso gado de corte, a gente não consegue fazer isso individualmente, né? Você segura animais que te tomam eficiência. Exato. Né? Esse é o ponto. Por isso, de novo, bato na tecla do que a gente está fazendo de episódio aqui hoje. A análise comparativa dos coeficientes. A partir desse momento, se o cara fala, esquece segurar vaca vazia. Ela é esse custo obscuro que você não vê. De novo, tá? Eu levo até mais. Não por vaca exposta. Sim, eu levo até mais dentro mais dentro de entranha mesmo, vou colocar assim, que é justamente isso, né, Gustavo? Se ele não dá conta de descartar a vazia, porque ele fica no medo de não ter condição, ele não tem dinheiro para repor, ele já não tem, e ele não produziu para fazer isso, então ele tem que dar essa nova chance, né? E assim, é o que eu falo, né? Às vezes está ali produzindo a vaca 10,32 contra a 10,31. Quem produziu o bezerro mais pesado? Quem produziu, por intervalo entre partes, né? Eu posso ter todas duas, pariu no mesmo mês, beleza. Mas e para a próxima estação? Quem está me deixando isso, né, dessa forma? Quem está me parindo mais macho? Quem está me parindo mais fêmea? Né? Porque isso vai me impactar no custo. Mas não tem como saber isso. Não, vai acompanhando. Você vai sabendo quem
como é que você vai, às vezes, proceder descartes, né? Mais interessante dentro do negócio. Quantas vezes a gente chega e não tem uma limpeza de rebanho, você está lá, a vaca tetuda, por exemplo. Ah, não, mas isso aqui é muito bom. Não, você já perdeu o peito, chefe. Você aí já não vai, o bezerro dela vai 20 quilos mais para trás dos outros. Não, não, mas olha lá o que é aquilo. Não, lá é mastite, não é leite. Né? Então, assim, são coisas que olha só, a ineficiência, né, escura né, quantos serviços se faz por vaca, né, por exemplo, quanto se gasta em serviço por vaca, que às vezes nem vê, porque tudo isso está sendo lido também depois que aconteceu, né? Infelizmente, é só lido depois que aconteceu. Então, assim, por que voltamos à base de tudo? Então, peraí, devo desenhar, então, meu planejamento estratégico para que isso aconteça, né? Então, tal vaca, se acontecer isso e isso aqui já vai para exclusão, já vai para descarte, já vai para olha esse ponto que você está falando, em cima do que a gente fez de conta aqui, ó. Se eu tenho que a média de reposição são 8 arrobas de vaca, e eu vendo uma vaca descarte bem com 14, isso é positivo, hein? Que na média a gente sabe que não é isso. Sim, tá? sim. 14, então me sobrou 6, certo? 6. Quando eu dou a chance para ela, eu estou ficando com ela mais 12 meses aqui, até eu fechar a estação, ou mais, dependendo da estação que eu faço. Sim, pode talvez até tocar o final. Eu meti ela em 3 estações até tocar o final dela, vamos pensar 15 meses. Olha isso, se eu pegar lá, no mínimo, se o custo dela mensal, sendo positivo, 70 vezes 15, tá? Eu estou falando aqui de R$1.050. Dividido por 180, que é a arroba dela hoje, certo? Não estou sendo pessimista. 190, vamos ser amigos aqui. 190. Cara, eu estou falando de 5,53 arroba. Positivo, eu estou sendo. Cara, a conta nossa aqui foi muito boa. Não sobrou nada. Nada. Mas tem que ser assim, você entendeu? Tem que ser tudo super certo. De novo, um custa 70. É raro acontecer. A gente foi super otimista. Não, até os 70, hoje a gente já consegue. Já dá. Agora, vamos lá. Vender ela 14 também dá. Cara, eu zerei. Zerei, assim. Zerei. Não, você pagou só o custo dela, né? Só o custo dela. Pagou só o custo dela. Qualquer outra variável escura que você está falando aí, acabou. Cara, acabou. Agora, será que não era melhor eu já ter trazido dinheiro para o caixa? Opa! Eu sei que 6 eu teria na minha mão. Então, na pior das hipóteses, 0 a 0. O rebanho está estabilizado. Eu tenho 6 aqui. Olha a relação de coeficiente. Sim. Olha que isso é importante. Não, eu vou segurar. Cara, segurar nem sempre é o mais inteligente. Aí é o seguinte, que aí entra no obscuro que você está falando. Uma vaca com mais que uma... Você vai puxar uma conversona aqui, entendeu? Mas é isso. Mas aí depois eu faço a conta sobre vaca exposta, fica lindo, né? Lindo. Rapaz, eu quero matar quem faz um trem desse. Eu quero matar. Fica lindo, fica bonito. Porque não, mas essa aqui já era descarte. A verdade mesmo. Você não consegue. Não tem como. Não tem como. É uma situação fechatória, total. Né? Os custos estão muito apertados. Ainda mais em fazendas de cria, né? Assim, o bom da vaca é que ela aceita um custo fixo um pouco mais bagunçadinho, né? Assim, o desaforinho dela é um pouco maior que os outros. Não precisa ganhar peso, muito peso, vira aquele negocinho, e a turma ainda continua derrapando nessa porra. Mas esqueci, nós não podemos produzir vaca. Quanto mais melhor a gente for, mais pior vai ser para roupa. Vai. Tá certo, vamos. Vai. Porque mais a vaquinha vai estragar a roupa do boizinho. Vai ter muito mais novilha agora, vai produzir muito mais bezerro, vai produzir muito mais trem. Nossa, vai ter muita coisa para vender, muito trem para, né? Agora eu posso abater mais.
gente de Deus. Poder Se não pode for mesmo, isso, tem gente que só quer que isso aconteça, né? e que como temos, né? E como temos, e como. E Mas, assim, Marcelão, acho que assim, o assunto para mim aqui foi bom demais. Eu cara, passo a régua aqui, o que você me fala? não, eu acho que foi interessantíssimo essa visão que você trouxe de usar, né? De sempre ter os paralelos aí, né, necessários para que possa realmente, né, conseguir ter acerto nas decisões. Uhum. É o que falta. Né? Às vezes você está lá com 15 mil métricas, né, que eu chamo de mérdricas, né, e, e você não vai saber ler nada daquilo ou correlacionar aquilo, né, que seja quanto mais difícil vai ficar mais lenta vai ficar a sua tomada de decisão com relação à quantidade de estudo, de levantamento de dados e fidelizar, né? Fidelizar não, ser mais fiel a esses dados colocados dentro do seu planejamento. Então, cara, eu acho que isso aí foi show de bola. É uma conversa que é muito mais econômica, né, do jeito que você trouxe ela aí, acho que tem que ser revisto o episódio com calma, né, caneta, calculadora e caderneta, que é a CCC, Para seguir gestão. o que a gente está falando, concordo com você, precisa mesmo, porque é algo que, você, cara, o que a gente falou aqui hoje, você não vai achar isso aí no Google. Vai aqui com a gente, que é o Sim. nosso propósito de estar aqui desde o começo. É fazer você pensar coisas que hoje influenciam o seu negócio, mas, como se diz, o marketing não vai estudar, Não, não, não. porque Não, é não. contra tudo que já foi escrito, que a gente Você acabou tá de falar louco, aqui. aí. Você acabou de meter uma pá de cal no cu das precocinhas, tudo. Tudo. Exatamente. Né? Não sobra. O bezerro nascido não paga a produção do próximo, no próximo bezerro dessa precocinha. E o pior de tudo, né? E nós estamos falando de só da conta nutricional. A quantidade de gado a mais que você precisa, a quantidade de gado a mais que vai impactar as suas UAs dentro da lotação da fazenda. E isso vai fazer diminuir a quantidade de UA de matriz no total de UA que você tem lá dentro. Ou seja, geração de receita zero. A não ser que você faça o que os nossos amigos do ciclo pecuário queira, com as precocinhas. Exato. Descarta, você não dá conta de tratar, descarta uma puta de uma novilha, Uhum. na Você melhor acabou com ela, carne você acabou possível, com ela. É tratada na mão dos caras. É isso aí. isso. E aí os negros vão ficar falando a vida inteira de abate de vaca. Moçada, Aí, cansei. exato. Sexta-feira, tô a fim de tomar uma e não vou falar de pecuária hoje. Bora lá. E ó, sabe, só para fechar uma coisa que você falou aqui agora, que você falou no meio do episódio, você acabou de dar a explicação por que você não consegue crescer o rebanho em 8 anos, uma fazenda de cria. Você deu a nota final aqui agora. Com isso, dá para fechar mesmo a sexta-feira aqui, tá certo? Marcelão, valeu mais uma vez. Que prosa boa aqui. Acho que esse é o nosso intuito aqui. Tamo junto. Galera, um super abraço para vocês aí. Continua acompanhando os episódios aqui, que vem subindo semanalmente. Vai acompanhando nossas redes sociais, porque é por lá que a gente vai garantindo essa agenda para vocês. Um grande abraço. E se, como diz o Marcelão, gostou? Pum, sininho. Não? Pum, mas conta para nós. A gente está aqui para aprender também junto com vocês. Valeu! Com a salínica, tranquila, reveja esse episódio. Esse tem que ser revisto, que é conta, gente. Conta é chato, mas só assim vocês vão entender o que precisa ser entendido da porteira para dentro. Deixa o mercado agir. Vamos aprender a trabalhar primeiro, depois a gente vai lá de fora. Gustavo, bom final de semana. Turma, obrigado por estar com a gente. Compartilhe, siga e estamos aguardando vocês no próximo episódio. Fica com Deus, moçada.
Valeu! Valeu.